Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO. E hoje estamos em Santa Catarina, direto da Casa Conceito CBA Exame, um local onde a Exame faz coberturas especiais de empresas aqui da região sul. E por isso vamos ficar de frente com ela hoje, Daiane Titon, CEO da Bali, uma gigante catarinense do setor de energéticos. Este episódio conta com patrocínio da Falcone. Dai, seja muito bem-vinda ao De Frente com o CEO. Daiane, obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo a minha trajetória, a trajetória da Bali. Espero que a gente tenha um bate-papo aqui muito gostoso, né? Que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Com certeza, hoje de lá e para Dai. E para começar, antes da gente falar do negócio, esse negócio que está faturando bilhões já aqui no Brasil, vamos conhecer um pouquinho quem é a Dai, onde você nasceu, com quem você foi criada e, é claro, como você ingressou no mercado, que é algo muito familiar também, né? Sim, eu nasci numa cidade bem pequena, no interior de Santa Catarina, 13 de maio, e próximo de Tubarão, onde a gente se encontra hoje. E eu me recordo muito, assim, da minha infância, o quanto eu gostava, assim, já desse lado empreendedor. Sempre, as minhas brincadeiras sempre foram em volta de viver de secretária, de empreendedora, de vender. E é engraçado quando me faz essa pergunta hoje, o quanto a gente volta no tempo e diz, olha, a gente se torna aquilo que a gente já brincava quando era criança mesmo, né? E às vezes ao longo do tempo a gente vai perdendo algumas coisas, estuda para outras áreas, assim como eu, né, que acabei me aprofundando bastante no financeiro e voltando para o comercial, me encontrando. Então, as minhas raízes sempre foi de vendedora, de empreendedora, de brincar de escritório, família empreendedora. Laiane, a gente iniciou. O meu pai já tinha uma empresa de bebidas no passado, né, há 50 anos atrás. E ele já tinha uma empresa de bebidas, então ele sempre viveu nesse mundo do empreendedorismo. Então, quando eu nasci, eu já entrei, né, criança já nesse mundo. E quando eu me lembro muito dos meus 8 anos, o quanto ele me deixava assim bem protagonista mesmo. Eu andar pela fábrica, com os colaboradores, deixar que as pessoas me ensinassem, mesmo sendo uma criança, sabe? Então, talvez hoje esse sucesso que a gente tem numa sucessão, né, o que a gente tem vivido, tem muito, né, desse lado dele de ter soltado a gente, assim, né, para conhecer todo esse mundo e também até da própria se apaixonar pelo negócio, né? Então, depois de um tempo, eu fui estudar na cidade mais próxima, ali, Tubarão, fiz faculdade de administração e depois também em Florianópolis, pela Fundação Getúlio Vargas. Sempre gostei muito de estudar, assim, de ler, de estudar, sempre fui muito interessada em aprender. Muito bom. E você começou muito cedo na empresa, né? Que foi criada pelo seu pai e depois você ajudou aí também a liderar. Como aconteceu? Quantos anos você tinha? Qual foi o seu primeiro trabalho ali nessa empresa familiar? Sim, a empresa começou em 97, temos 30 anos de história. Começamos lado a lado, né? Meu pai se juntou com seu sobrinho, Jânio, sócio, então, Mário e Jânio. Eles iniciaram a empresa depois de ter vivido um insucesso, um fracasso em outra jornada, né, anterior. E a gente aprendeu muito com isso, sabe? Acho que isso virou uma escola, assim, do que não fazer, do que fazer, né? E é nos erros e acertos que a gente aprende. Eles iniciaram com muita resiliência, com muita união. E lá nessa época, eles também deixaram a gente entrar nesse protagonismo, me ensinaram muito, né, o administrativo. A gente participava da parte fabril, tanto eu como meu irmão, assim, eu também vivendo muito isso, na parte fabril, carregar caminhão. Então a gente fez de tudo um pouco, sabe? Enchia as garrafinhas de cachaça, de vinho na mão mesmo, porque a gente não tinha recurso, né? Iniciar um negócio do zero não é fácil, né? O empreendedor tem que ter muita garra, muita força de vontade. E eles foram muito incríveis, assim. Acho que quando olha para esse início, o quanto foi corajosos, né? De iniciar um negócio do zero. Acho que talvez hoje a gente, nessa geração que a gente está hoje, a gente pensaria muito, né? Sobre começar um negócio do zero. E aí foram dando essa coragem, sabe? Investindo isso na gente, porque a gente foi aprendendo junto com eles.
Então, eu me lembro muito que quando a gente começou a empresa, nem carro a gente tinha para ir trabalhar. A gente pegava carona com freteiro, que iria carregar caminhão com a gente, né, para fazer as entregas. E a gente ia com ele, assim. Aí, quando eu me recordo, meu Deus, vendo tudo isso que está acontecendo, olha onde a gente está e de onde a gente veio, né? Então, que a gente nunca perca essa essência da humildade, né, do que a gente construiu, da união, dos valores que nos trouxeram até aqui. Muito bom. Esse começo do empreendedor é muito inspirador, né? Não tem como não se emocionar. E, Laiane, a gente tem que sempre resgatar isso, sabe? E os nossos filhos que nascem em outro momento, em que tá tudo bem, que são momentos, né, que eles também, né, que privilegiados de estar em outros momentos, mas a gente tem que sempre contar isso para eles, sabe? De como foi, resgatar essa história. Nós, como empreendedores, isso faz com que eles se apaixonem pelo negócio também. Isso, né? Verdade. Depois, sobre sucessão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas uma curiosidade que eu fiquei aqui, por que o nome Bali? Nós iniciamos com o nome de Bali High. Nós gostamos desse nome por ser um nome astral, né? Ele levava a lembrança de festa, de jovialidade. E energético tem muito isso, né? A questão do social, do verão, do astral. E nós lançamos o produto lá em 2009, né? Porque a empresa começou em 97. Depois de alguns anos, em 2009, nós lançamos o energético Bali High. E já com todo o sucesso que a gente teve no lançamento, porque a Bali explodiu na época, em vendas, porque a gente trouxe a inovação, né? O primeiro energético PET democrático, a gente falou em embalagem econômica, trazendo essa democratização para as pessoas, o acesso, que o energético, essa categoria era totalmente classe A, né? Então as pessoas realmente não se viam pertencentes a essa categoria. E quando a gente lançou o produto, ele foi um sucesso estrondoso. E como todo sucesso, ele tem muitas barreiras, né? Começa a vir muitos desafios. Logo depois de alguns anos, a gente virou líder de mercado no sul do Brasil, já através da fonte Nielsen. E logo já veio esse problema com a marca, que a gente teve uma jornada aí de bastante desafio em relação à marca. Só que ali já começou, acho que, fortalecer o nosso DNA de que o obstáculo é o caminho. Então, nada pode nos parar, né? Então, a gente precisa continuar, precisa insistir, persistir, né? O empreendedor tem muito isso. E lá na época a gente já conseguiu mudar o nome para Bali e continuar o nosso processo, né, de trabalho, a nossa independência, e deixamos rolar essa situação. Então, ele nasceu realmente mesmo, né, desse astral, desse nome bonito, mesmo assim tendo problemas. Hoje é Bali, né, um nome que a gente ama também, é uma ilha, né, uma ilha da Indonésia, somos apaixonados, e é uma marca que também tem muito a ver com o Brasil, né, esse Brasil de praias, de sol, de calor. Então, a gente acredita aí muito, né, que o obstáculo foi o caminho. De Bali High para Bali foi muito melhor, né? Muito bom. Uma empresa começou ali como cachaça e vinho, virou uma empresa de energético, que hoje fatura cerca de 1,8 bilhão, a gente, do zero, né, a 1,8 bilhões de reais em 2025. E esse ano a gente projeta muito mais. Vamos falar disso também. Mas uma curiosidade que eu fiquei aqui, inovação. Inovação é algo que vocês apostam sempre, né? Acho que está aí no DNA da Bali. Como é que funciona esse processo criativo? Quanto tempo demora? Tem uma área só para isso? O que a gente pode esperar de novo da Bali também para esse ano? A Bali hoje é a maior marca brasileira de energéticos e nós somos hoje responsáveis por 40% do crescimento da categoria. Sabe, lá, é muito importante isso. Todo o crescimento do Brasil em energético, nós somos responsáveis por 40% desse crescimento. E foi através do pilar da inovação. A inovação está no nosso DNA já, desde quando nós lançamos o primeiro energético democrático, que já foi uma inovação. Entregamos aquilo que o consumidor queria, só que entregamos aquilo que já existia no mercado, mas de uma forma diferente. Isso também é inovar, que por muitas vezes nós empresários acho que se limitamos a achar que a inovação tem a ver com tecnologia e muito investimento, né? E a Bali inovou sem recurso por conta de uma escassez que a gente não tinha máquinas. Então isso já ficou e lançamos o Impet, né? Mesmo é aquilo que a gente tinha. E engraçado que isso permeou, porque a gente continua com esse processo na nossa mentalidade, no nosso DNA, no nosso comportamento. Aí depois a gente lançou o primeiro energético saborizado no Brasil,
que trouxemos a democratização de novo, trazendo a embalagem tropical, né, o sabor tropical para o Brasil e trazendo acesso ao Brasil todo, que não tinha, assim, então, várias classes, né, várias regiões, então foi muito, muito inovador na época. Depois nós, na pandemia, inovamos muito, Laiane, muito mesmo, foi dos momentos em que a Bali mais cresceu, foi na pandemia, e porque a gente estava com esse senso de inovação muito ativo, né? Muitas empresas se limitaram, nós estávamos com uma cabeça assim muito expansionista, de escuta ativa do cliente. Então, a pergunta que tu me faz assim, como que nasce, né? Como que é o centro da Bali de inovação, né? Como esse núcleo? Esse núcleo ele vem muito do processo de estudo que a gente faz. Primeiro, da questão do mercado. A gente olha muito lá fora como que tá essas tendências, como hoje, né? Questão muito saudabilidade, tudo a gente já está de olho, tudo nisso já muito antecipado. Então a gente estuda muito Euromonitor, Nielsen, vai para o mercado lá fora estudar o que está bombando lá. E depois, assim, eu acho que o que é mais valioso para nós hoje no processo de inovação é a escuta ativa. Então, nós estamos sempre atentos ao comportamento aqui da Laiane, como é que ela consome, o que ela gosta, o que ela diz. Ai, né? Dai, por que não faz tal sabor? Aí eu começo a pensar aquilo, outra pessoa também fala, o nosso direct, né? Então, a parte da escuta ativa digital, ela é muito rica, se a gente for prestar atenção, filtrar, ela tem muita informação ali do que o consumidor quer, então a gente escuta muito isso, a gente potencializa também muito na questão da escuta ativa do nosso parceiro, que é o B2B, o varejista, ele é rico de informação. E os empresários às vezes não valorizam isso, assim, é porque a gente é muito vendedor, né? Então, quando a gente está com os nossos parceiros B2B, às vezes a gente quer vender, a gente tem a ânsia de vender, mas pouco perguntar, né? O que seria importante agora? O que você acha que o mercado está precisando nesse momento? O que o consumidor está pedindo na loja? No ponto de venda, que eu falo PDV, né? O ponto de venda. Então, a gente gasta muita sola de sapato. A minha trajetória desses 8 anos de comercial e marketing, ela tem sido muito no ponto de venda, que eu acredito que é onde tudo acontece. É ali que moram as informações, a gente sai assim com insights valiosos. Eu tenho muito mais insights fora da empresa do que dentro da empresa no escritório, sabe? Então, eu escuto muito do cliente e isso tem se transformado eu digo que tem se transformado numa máquina de inovação na Bali, essa escuta ativa, dessa preocupação de enxergar o que o consumidor quer para entregar de forma muito ágil. E a Bali é muito ágil para entregar, enquanto muitas empresas, até por ter aí, às vezes, um processo muito moroso, né, de aguardar internacionalmente aprovações e tudo mais, a Bali é a cara do Brasil, né? Então a gente escuta, né, o brasileiro, transforma de forma rápida aquela inovação e entrega para o consumidor de forma muito inovadora e rápida. Então, a gente tem isso e tem sido muito, eu vou dizer que tem sido um dos nossos pilares maiores de crescimento. Essa disputa também aconteceu com Bali Tadala esse ano, porque foi um sucesso no Carnaval, né? Sim. Como foi que vocês tiveram esse insight e vocês esperavam esse crescimento? Quando a gente pensa em inovar, né, a gente tem que estar sempre olhando comportamentos, né? Comportamentos, movimentos, né? Então, hoje, o digital também ajuda muito a gente a enxergar, né? O que está hypado no momento, quais são as conversas mais evidentes do momento. Então, a gente olha muito para isso também, além da escutativa. E eu acho que isso também é escutar, né? Através do digital, assim, ver esses movimentos. Então, acompanhar esses movimentos é muito importante. Nós percebemos em 2025 uma força, né, nessa gíria popular Tadala, que tinha a ver com vigor, com vitalidade, com energia, né, e até pertencimento, sabe, Laiane, que as pessoas acima de 40, elas sentiram pertencente quando essa gíria, né, começou a se falar disso. Então, tudo isso é comportamento que tem que estar de olho, né, do quanto o quanto cada geração se comporta. E aí nós analisamos esse movimento acontecendo em 2025, e nós estávamos num resort, e fizemos a família ali, né, os meninos da Bali,
fizeram uma embalagem, um rótulo no IA mesmo, né, na brincadeira, e soltamos nas mídias digitais para os amigos, em grupos de WhatsApp, e aquilo viralizou. E a gente já teve ali uma informação muito legal, que daí os testes pequenos que a gente faz, e a gente ouviu ali que o consumidor achou um máximo falar disso, se sentiu pertencente, e aí a gente começou, peraí, a gente vai colocar isso na esteira de lançamento, sim, e muito importante também a gente entender o time, né? Em que momento esse produto cabe? Em que momento esse lançamento, essa inovação, ela cabe? Porque às vezes também a gente pode soltar uma inovação que ela não tem a ver muito com aquele momento. Então, a gente pensou o quê? Então, tem tudo a ver com o carnaval, então nós vamos agendar isso para o carnaval, né? E aí a gente começou todo um estudo. Engraçado que a gente teve muitas resistências. E quando o empreendedor ele tem que entender que a resistência é o fator que precisa ser olhado, porque ali mora um sucesso. Se tem muita resistência, se tem muitos nãos, e eu sempre falo que a gente tem que dizer não para todos os nãos que a vida te dá, né? Então, quando a gente foi lançar esse produto, a gente teve muita resistência de várias áreas, né? De corpo jurídico, de regulamento. E a Bali tem uma responsabilidade, a Bali não faria nada que comprometesse a saúde, não comprometesse, que fosse contra os órgãos, que a gente tem que respeitar os órgãos, né? Isso é o nosso papel, e a gente sabe que os órgãos têm um papel muito importante nisso. Então, tudo isso requer o estudo, sim, mas de forma mais rápida e dinâmica possível para te entregar no tempo certo. E engraçado que esse produto, nosso lançamento do Bali Tadala, ele foi um sucesso tão grande, né, que a gente, em 50 dias, faturamos 50 milhões de reais. Então, realmente era, né, o que o mercado queria e no momento certo. E se ele fosse uma marca hoje, uma outra marca de energético, ele seria a 4ª marca mais vendida no Brasil, né? Então, enquanto Bali e Monster aí estão na liderança, e aí depois vem Red Bull em 3º lugar, Bali Tadala seria a 4ª marca já, né, pelo sucesso que a gente teve, tanto em vendas, né, quanto no sellout do cliente, que é, né, onde tudo acontece, no ponto de venda. Sensacional. Começou como um produto sazonal, né? Isso. E vai ficar no mercado. E o Bali Tadala é um sucesso tão grande, assim, ele era edição limitada, porém o consumidor pede, né, para a Bali que não tire, porque o produto realmente ficou excelente. E como funcionou o tempo de criação desse produto, desse ou até mesmo de outros produtos? Demora quanto tempo, mais ou menos, para ser fabricado, enfim, do insight até a loja? Nós precisamos muito olhar para o time certo. Então, tem lançamentos em que a gente olha, essa data ela é muito importante, né? A gente tem datas aí, por exemplo, Dia das Crianças. Não tem como lançar um produto que tem... Hoje a Bali tem Bali Kids, que a gente escutou o consumidor infantil e ele queria se pertencer à marca Bali. Então, nós criamos um Bali Kids com vitaminas, com um personagem Sonic. Então, a gente está sempre de olho nesse comportamento para entregar. Eu não tenho como lançar um produto desse em outro momento que não seja outubro, né? Ele tem a ver ali com esse momento. Ele vai gerar mais venda, a gente vai conseguir mais sucesso no ponto de venda, né, trazendo sempre datas comemorativas, temos feiras para lançamento. Então a gente olha assim o time, claro, mas existe também por trás toda uma cadeia para acontecer isso. Qualidade que a gente tem que entregar, segurança alimentar, a gente tem que entregar estudos, regulamentos, órgãos. Só que a Bali ela tem um perfil de agilidade. A gente traz isso dentro da nossa cultura, Laiane, assim. Hoje, acho que a empresa ela é o reflexo do dono, né? Então, como isso tem no DNA da nossa família, da nossa atitude, né? Eu tenho muito isso, assim, da agilidade, de a gente colocar energia naquilo para fazer acontecer. Então, como isso acontece, acaba acontecendo, às vezes, até mais ágil do que a gente... que as pessoas acham que pode acontecer, né? Porque, o lançamento vai demorar 1 ano e tal. Mas por que a gente conseguiu fazer em 2 meses, né? Porque a gente conseguiu garantir todo esse processo com segurança, mas a gente colocou energia. Né? E energia é demais, né? Quando se fala em energia no empreendedorismo, se fala sobre foco, disciplina, não é assim? Se aquilo e com prioridade. Foco e disciplina no que é prioridade, não é assim? Então, no caso, como você diz assim, o melancia, ele é um grande case da Bali. Ele foi o 2º sabor que a gente fez após o Tropical, que foi a virada de chave lá em 2019, quando entramos no mercado de saborizados. E ele nasceu o quê? Escutativa de um comprador de mercado, né? Um gerente de compras de um supermercado. E ele me falou minha formação privilegiada, né? Mercado lá fora vai entrar melancia. Lá fora tá vendendo muito energéticos melancia. E tem uma marca
né, global que ela vai trazer para o Brasil daqui a um tempo. E aí insight, né? Peraí, você vai trazer quanto tempo? Vai levar uns 10 meses. Eita, eu posso fazer em 2, 3 meses, se eu conseguir garantir toda a qualidade e tal. Então, essa agilidade é bem importante. Lançamos o produto em 2 meses, né? Então, a gente foi quem trouxe o sabor melancia e também trouxe esse movimento de saborizado com mais força para o Brasil. E ali na pandemia, bem na hora que o consumidor, olha só o tempo, time, que o consumidor na pandemia estava o quê? Sedento de novidade, entediado em casa por causa daquele momento que ficava muito dentro de casa, muitas lives acontecendo, né? Que tinha as lives de sertanejos, enfim, aquilo tudo acontecendo e as pessoas querendo inovação, era um tédio, né? Então procuravam por isso. Então a Bali entregou, né? Pegou o insight, transformou em produto ágil, com segurança, no momento certo. E explodiu. Hoje, Bali Melancia é um dos top 3 mais vendidos. E fez com que a Bali crescesse mais de 7 vezes de tamanho com esse sabor. Né? Tanto que você é de São Paulo, né? Sim. E São Paulo é o sabor mais querido, mais amado, realmente um sucesso absoluto. E olha que loucura, né? Nasceu da escutativa. Mas uma dúvida também que surgiu aqui. Essa questão do time. Obviamente que a produção local ajuda muito, né? Vocês têm a produção aqui na região sul. Conta pra gente como é que tá essas unidades fabris, o tamanho da Bali aqui no Brasil, quantos funcionários vocês possuem e o que a gente pode esperar de novidade de expansão também. Sim. Olhando para isso, Laiane, você vê que a Bali ela tem então no seu DNA a inovação. Né? Então a inovação ela tem trazido um crescimento para a categoria. Quando a gente fala que a Bali tem trazido um crescimento para a categoria, eu estou tenho uma responsabilidade com o varejo e com o meu consumidor, né? Então o varejo espera da Bali mais inovação, porque eu tenho que ir trazendo sempre esse crescimento para a categoria para apoiar o meu parceiro. Então não podemos parar por aí. A Bali tem que continuar com esse DNA de inovação, né? Enquanto o mercado precisa, vai ter que continuar. E eu acho que com a geração nova, a gente tem muitas mudanças de comportamento acontecendo, está exigindo muito da indústria, exigindo muito de nós, marcas, a inovação. Inovação que vende, né? Porque hoje o custo de tu ter um produto também para o parceiro, é um custo grande você ter em loja produto que não vende, né? Então a gente fala muito que a Bali tem inovação que vende, não é um voo de galinha, aquele produto que fica lá estocado e tal, né? E para isso a Bali tem que se preparar, né? Então a gente trabalhou por muito tempo, né? Uma força motriz em vendas e olhando muito para o crescimento e tudo ia se organizando aos arredores, né? Então a gente fala que o empreendedor vive muito isso. Às vezes empresas que puxadinho que a gente vai fazendo para crescer a empresa, né? Eles chamam de puxadinho, profissionalizando no caminho, né? Se organizando. Então a Bali viveu sim esse processo. A gente escolheu o progresso depois da ordem, né? Hoje, né? Há 2 anos atrás aí a gente vem trabalhando muito na ordem e no progresso, né? Então com isso a gente chega aí para atender todo esse mercado, essa inovação, esses comportamentos, de olho muito nos próximos anos, que a gente já tem estudos muito legais sobre comportamento e que nos chancelam e nos dão garantia, né? De como a gente vai conseguir entregar muito pro consumidor continuar inovando. Nós compramos agora recentemente mais uma planta fabril para expandir esse nosso crescimento. Hoje a Bali tem 3, né? Tem 3 sedes, né? Uma logística em Tubarão e administrativa. Nós temos uma fabril em Tubarão e também temos uma fabril em 3 de Maio. Então, esses 3 parques hoje, eles não comportam o crescimento nosso atual e dos próximos anos. Então, o que nos fez, né, investir ainda no Sul? Continuarem próximo da empresa. A gente investiu ali em Araranguá, um parque fabril com 100 mil metros de área, 500 mil metros de área, e com 100 mil metros construído, né? Uma empresa que está pronta, totalmente sustentável, uma empresa nova, com muita tecnologia, né? Então, todos os maquinários com modelos, né, altamente tecnológicos, para que a gente possa garantir essa inovação futura. E com isso a gente espera aí continuar trazendo muitas inovações. Hoje a gente tem aí a saudabilidade vindo, né, que é um outro passo da Bali,
além do tudo que a gente faz, a gente entrou agora na área de sem açúcar, né, na linha de sem açúcar, que é tudo que as pessoas amam da Bali, também sem açúcar. Então são mais de 18 SKUs que tem, com embalagens diferenciais. Só que agora também temos o Bali 50+, que traz menos cafeína e taurina, com colágeno, com produtos que essa geração pede, precisa. A gente tem aí o produto sem taurina e sem cafeína, né, para aquelas pessoas que têm sensibilidade. A gente tem produtos, agora vem uma linha muito legal de saudabilidade, com colágeno, produtos com vários substâncias. Eu não posso contar tudo aqui porque é novidade, né? Mas muitos produtos que trazem esse apelo, né? Então, e a Bali cada vez mais olhando para esse lado para entregar, né? Além de também das gerações, porque a Bali atende hoje desde a geração de infantil, né? Com Bali Kids, aí isotônicos, aí energéticos, funcionais, e também agora entrando em águas proteinadas, tudo nesse Parque Fabril novo, e com muita maestria, com muita inovação. Vem muita coisa legal por aí. Muito bom. E esse novo Parque Fabril, vocês vão investir ou já investiram quanto? Então, esse Parque Fabril aí tem um investimento inicial de 300 milhões de reais, né? Que precisa para esse crescimento dos próximos 3 a 5 anos. Espero que 3, né? Espero que 3, porque a gente vai, né, botar foco, energia, para que isso, que a gente logo precise de mais plantas, né, no Sudeste, no Nordeste, que são áreas que também a Bali cresce muito. Então, até eu acho é muito perguntado assim pra gente, né, por que vocês preferiram continuar em Santa Catarina? Primeiro que Santa Catarina é um berço muito bom, né, de negócios, né, tem crescido muito, acho que a Exame Sul tá aqui por isso também, né, Santa Catarina aí tem crescido muito, tem sido um bom lugar, né, para empreender. Muitos empreendedores natos, né, empreendedores muito trabalhadores, guerreiros, né, e a gente tem sido aí muito bem representado. E aí, o que acontece? Hoje o consumo per capita de energéticos e bebidas funcionais, ela é muito forte no Sul e Sudeste. Então, o consumo é maior no Sul e Sudeste. Diferente de cervejas, diferente de refrigerantes, que às vezes acaba sendo Norte e Nordeste. Então, ainda faz sentido nós expandirmos a empresa aqui, através de dados, nós tivemos essa segurança, né? E para tomar decisões é muito importante que a gente tenha dados. Então, a gente tomou essa decisão para os próximos, né? Nosso planejamento estratégico, ele também tem aí vários passos que nos trarão também novas sedes em outros locais, né? Como Sudeste e Nordeste. Muito bom. E a Bali não está só no Brasil, ela também está fora do Brasil. Sim. Qual foi o primeiro mercado que vocês entraram? Quando foi que isso aconteceu? E quais países hoje vocês exportam? O mercado latino, ele é um mercado muito... Ele tem muita proximidade com o Brasil, né? De comportamento, de consumo. E nós, há 6 anos, nós entramos no Paraguai e nós somos líderes hoje. Há muitos anos nós somos líderes no Paraguai. Temos aí um trabalho gigante lá de presença, também de pertencimento, né, de consumo, de amor à marca. Temos parceiros lá incríveis que fazem esse trabalho pra gente, porque a gente sozinho não chega em lugar, né? Então temos que ter as pessoas para nos levar. E aí depois a gente foi para Uruguai, também o produto teve uma aceitação muito grande, Argentina, então o mercado América Latina a gente tem crescido muito. Hoje a Bali é a marca que mais cresce da América Latina, né? E realmente com um crescimento muito legal, liderando então o Paraguai. Continuamos investindo muito na América Latina, acho que a gente tem muita oportunidade. E também expandimos para os Estados Unidos, que o produto teve uma boa aceitação. Nossos energéticos, eles têm um detalhe, né, que é muito viral e muito comentado, que a gente não tem residual, né? Então ele se aproxima muito aos produtos com açúcar e a gente tem tido uma aceitação muito legal. Então nos Estados Unidos teve uma aceitação e um sucesso. Então a gente vai continuar investindo, né, tanto nos Estados Unidos, México, assim como outros países que nós entramos recentemente, né, e estamos aí investindo para que sejam mais cases, né, de sucesso. Muito bom. Tem algum país que já tem em mente onde vocês vão querer chegar no próximo ano ou nesse ano? Além de Estados Unidos e México, Espanha, então a Europa também muito importante. Então, assim, a gente se consolidar, né, e crescer muito no Brasil, porque tem muita oportunidade ainda, mas lá fora o mundo pede Bali.
Muito por bom. a nossa energia, pela nossa inovação. Bom, e falando desse ano, um ano especial, né? Vamos ter Copa do Mundo, eleições, muitos feriados. Qual a expectativa que você vê para o negócio crescer neste ano? Quanto que vocês pretendem crescer neste ano? Sim, nós estamos muito otimistas, né? Apesar de muitos empreendedores às vezes ter um pouco de receio do ano de 2026, a Bali mantém seu otimismo, a nossa vontade de crescer, né? A nossa contribuição com o mercado econômico, e é um ano que a gente entende que é um ano de movimento, né? Então combina muito com o nosso segmento de bebidas. Então a gente tem aí um ano de Copa do Mundo que números comprovam que alimentos e principalmente bebidas crescem em torno de 30% a 35%. Então a gente tem aí, né, uma oportunidade gigante, tudo a ver com a Copa, um produto brasileiro, uma marca brasileira que sabe fazer a leitura do que o consumidor quer. Então nós vamos estar ali presente, né, torcendo, e entendemos que a Bali é o energético da torcida brasileira, que tem tudo a ver. E então a Copa realmente a gente vai surfar aí muito bem. Estamos aí preparando muito trabalho, né, no ponto de venda para atender as necessidades do consumidor. Aí temos um ano de muitos feriados também, né? Feriados, por mais que no nosso trabalho, né, Laianas corta uma semana, a gente sente-se prejudicado, mas para vendas é muito bom, né? Então a gente consegue também potencializar as vendas nos feriados, né? Que é um encontro de amigos, um encontro de pessoas, de família, e a Bali tem isso, esse movimento, esse momento, né? Tá sempre presente nesse momento. Um ano político que também, né? Traz movimento, traz encontros, também é um momento também que a gente entende que traz mais vendas. Então nós estamos aí muito otimistas, né? Queremos crescer em 2026. Mais em torno de 40% a 50% é a nossa meta, em cima, né, eu te falei que a gente cresce aí, a cada 2 anos nós dobramos de tamanho, então a nossa média aí de crescimento tem sido, né, de 40% a 50%, então nós continuamos com esse objetivo de crescer assim, para faturar esse ano em torno de 2,5 bilhões de reais, é o nosso objetivo. Muito bom. E para isso, tem algum energético novo que vocês vão lançar esse ano, que vocês vão trazer de novidade? Sim, vai vir muitas novidades. Muitas eu não posso contar aqui, mas, né, agora em maio a gente está trazendo para a Feira Apas em São Paulo, que é a maior feira supermercadista. E a gente está trazendo aí o Bali Sem Taurina e Cafeína para trazer atender esse consumidor grávidas que amam Bali, deixam de tomar Bali no momento da gravidez. Muitas, inclusivo também, né? A parte inclusiva, porque a gente tem aí as pessoas que sofrem de algum, né? Acho hoje que tem muitos TDAH, déficit de atenção, e que às vezes não lidam muito bem, tem sensibilidade à cafeína, pessoas que às vezes a saúde compromete, porque a cafeína não é propícia. A gente fala da sensibilidade, né? Então acho que o jovem também, às vezes, né, tem uma idade aí de 10 a 15 anos que o pai às vezes fica receoso, quero que o meu filho não beba álcool, né? Não é mesmo para beber, não tem idade para isso, não quero que consuma produtos estimulantes. Então, a quantidade de produtos que a gente pode atender de acordo com o comportamento, né? Idade, comportamento. Então, acho que isso é importante, a Bali está muito aberta a isso. E esse movimento, né? O wellness que está muito forte, né, e que a gente sabe que isso a gente tem que entregar, né, para o consumidor. A gente tem que lutar para entregar o mais rápido possível, né, esse consumo da saudabilidade cada vez mais presente, bares com muitas vitaminas, com muitas substâncias. Então tudo isso vai vir esse ano com muita agilidade, né, para que a gente possa atender aí o consumidor. Muito bom. Agora, falando do setor de uma forma mais macroeconômica, você como empresária, como CEO, como você vê, quais são os desafios que você vê no Brasil para a Bali avançar nos próximos anos? Quais são os maiores desafios para o empresário hoje? Eu acredito que o empresário ele tem vários obstáculos, né? E acho que empreender é um desafio diário, né? Mas é um ato de coragem também. Então, é um ato de coragem diária também. E empreender tem que ser para corajosos mesmo, né? A gente arrisca todo o tempo, e o empreendedor ele também tem que levar, né? Ele tem um papel muito importante de alinhar todos na visão dele, né? Porque o empreendedor ele sonha, ele tem uma visão,
para ele ser empreendedor, ele tem uma visão de onde ele quer chegar, do que ele acredita, né? O que eu acredito que a Bali pode contribuir no Brasil, no mundo, para as pessoas. E nós temos esse papel de fazer todos acreditarem nisso, nesse nosso sonho. É assim que faz acontecer. E fazer de tudo para acontecer. Então, hoje, para o empreendedor, é manter, né, acho que essa energia vital de fazer o negócio crescer, manter de modelo expansionista, para que todo mundo vá na mesma linha, e também manter o crescimento, mantendo a essência. Assim, hoje eu vejo que é desafiador para o empreendedor crescer mantendo seus valores, né? Porque a gente tem valores que nos trouxeram até aqui. Na Bali a gente procura sempre resgatar os nossos valores, né? Se a gente está tendo algum desafio aqui, seja qual for, a gente vai lá e resgata. Ei, o que são nossos valores? Peraí, a gente não está sendo ágil aqui, mas a nossa agilidade. A gente não está sendo adaptável a essa crise? Peraí, e a nossa valor? Né? E o foco do cliente, onde que está? Eu estou dizendo não para isso, mas e o foco do cliente? Se o cliente precisa, se a gente tem que entregar para ele, então resgate da cultura. E às vezes no crescimento, Laiane, o empreendedor perde isso. Às vezes também por questões de crescimento, vai vindo muita gente nova, né? Tu tem que trazer gente nova para contribuir com esse crescimento. As pessoas que fazem tudo acontecer, não fizemos nada sozinho. E vai vindo muitas culturas diferentes de várias empresas, né? Imagina a Bali hoje, quantidade de pessoas que vêm de outras companhias de bebidas, né? Cada uma com a sua cultura. Não estou dizendo que as culturas são boas também, cada uma com a sua. Só que às vezes não é a mesma cultura da Bali. Então, a gente sofre mais nesse sentido, sabe? Do quanto a gente tem que se dedicar para manter os nossos valores, manter a nossa cultura ali enraizada. E eu vejo que muitos empreendedores hoje estão vivendo isso, né? Então, e ainda mais vindo do momento agora que são conflitos de gerações muito diferentes, né? Acho que a gente tem aí 3 gerações flutuando aí muito diferentes. E tudo isso, para o empreendedor, a gente precisa, assim, equilibrar, balancear esses pratinhos todos para poder não perder, né, a sua essência, manter o seu crescimento, mantendo a nossa essência, nossos valores. Muito bom, são 3, 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho que está acelerado com a tecnologia. Isso aí. E falando ainda de desafio, a tecnologia pode ser um desafio ou uma oportunidade, né? Como vocês estão vendo a IA, como vocês estão usando a IA hoje no dia a dia ali do negócio, como a IA está impactando hoje o negócio da Bali? Sim, a IA veio com tudo, né? E eu acredito que a gente tem que entrar, né, e a fundo e realmente aproveitar isso para potencializar os talentos que nós temos como pessoas. Não podemos nos sentir ameaçados com isso, né? De forma alguma, acho que isso é um fator de resistência. A gente não adianta lutar contra isso, né? Que bom que veio a tecnologia para nos apoiar. Eu às vezes até me sinto frustrada de não estar tão, né, por dentro de tudo, porque a gente precisa bater meta, a gente precisa entregar resultado, entregar margem, né? E para tudo isso, e a gente ainda tem que aprender tudo isso, porque a humildade que a gente tem que ter para aprender, né, sobre tecnologia, sobre buscar isso, sobre investir na empresa, em todas as áreas. Olha como é para o empreendedor isso, sabe, Laiane? Porque essa não é simplesmente, a tecnologia veio e apertou num botão e toda a área da empresa está com tecnologia agora, de alta, de ponta e atualizada. Não é assim, existe um processo, né? E ele é moroso de atender, de fazer com que todas as áreas estejam vivendo isso e tendo um melhor aproveitamento. Mas aí acho que vem o senso nosso de alinhamento, né? De priorização como líder, né? Da área que você hoje mais precisa isso, né? Olha vendas, o que pode a IA contribuir, né? De nos dar mais clareza, porque hoje a responsabilidade que nós temos como marca, como indústria, de mergulhar nos dados, de trazer para o nosso parceiro, eu falo do supermercado que é meu parceiro, certo? O supermercadista é meu parceiro. Olha, ele não acorda de manhã com uma vontade de olhar para a Bali e ver como ela vai fazer a Bali crescer. Ele não consegue fazer isso, porque são 1.000, 2.000 marcas, né? 50.000 SKUs. Então, se a gente tem empatia pelo nosso cliente, que é o foco do cliente, a gente percebe que ele é limitado também, assim como nós. Então, olha a quantidade, como o IA pode nos ajudar a acelerar dados, clareza, número de mercado, como que a gente está com ele,
né? O que a gente está perdendo, onde que a gente está falhando, como que a gente pode trazer isso de forma consolidada para o cliente tomar a decisão mais rápido. Então, eu vejo que a tecnologia ela pode contribuir em potencializar os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas competências, para dar mais clareza para nossas tomadas de decisões, né? E isso pode, sim, ser usado de forma muito rápida e dinâmica agora, e aperfeiçoar até a própria... Eu tenho gostado muito de utilizar na questão de talentos profissionais, né? Esse cruzamento entre o profissional que a gente precisa para o momento da empresa, a cultura que a empresa tem, né? Se tem conexão com a cultura, e fazer esses cruzamentos, sabe? Sobre entre um profissional que está ali participando de uma seleção versus o que a empresa precisa. E hoje a gente olhava tudo como, né? Tudo manual, tudo no... E eu não estou dizendo que isso vai substituir não, vai potencializar o nosso profissional aqui a tomar decisões mais rápidas, trazer mais clareza para a decisão. Então, eu acho fantástico. Muito e bom. Temos que surfar. E falando ainda de tecnologia, para a gente fechar esse bloco de negócios, vocês estão investindo também no e-commerce, né? Como é que está esse movimento hoje? Sim, hoje a gente tem que estar aberto aos canais, porque é onde o consumidor está, né? E mais uma vez que a gente não pode resistir, né? E não temos que ter bandeiras, porque o consumidor ele está em todo lugar. E como que eu posso atender esse consumidor através do e-commerce, as redes sociais, que está forte também, né? Hoje, TikTok, Instagram, tudo isso é uma forma de vender, né? Então, a gente está, sim, utilizando muito... Agora, iniciamos um projeto de e-commerce, né? Então, tá aproveitando todos os e-commerce que existem para disponibilizar a Bali ali. E a gente utiliza muito esse canal também para inovação, porque o supermercadista, às vezes, ele não consegue ter toda a linha de inovação da Bali, né? Realmente, a nossa linha é muito grande, mas o consumidor quer. E aí, como ele vai conseguir aquele sabor raro, aquele sabor que ele ama, né? Aquele sabor que naquele mercado próximo de casa dele não tem? Através do e-commerce, a gente consegue oferecer isso. A gente consegue oferecer brindes da Bali, né? De forma mais rápida e entregando para ele. Então, a gente tem conseguido fazer isso através do e-commerce, o TikTok, né? Fazendo lives, TikTok, Shopee, muito Mercado Livre. WhatsApp também? WhatsApp não. E, então, a gente tem usado muito essas plataformas, né? Para chegar no consumidor, e essa geração nova, né? A geração Z, ela realmente está muito conectada ali, né? Então, eles têm uma outra forma de comprar, né? Uma outra forma de escolher os produtos. Então, é também inovar, sabe, Laiane? É também inovar, estar aberto a inovar, não resistir, é preciso para que a gente possa estar mais próximo do nosso cliente. Muito bom. Essa geração, querendo ou não, multicanal, né? Não tem jeito, tem que estar mais fácil ali o produto, É isso né? aí. Se eu tô aqui agora, eu quero pedir algo, eu vou pedir. Mas se eu tiver aqui numa loja, eu também vou, não é assim? Ela é híbrido. A Bali em todos os lugares, no Brasil e fora do Brasil também. Então, se a gente tem uma missão de levar a Bali para todos os lugares, né? A Bali também é investindo muito nessa tecnologia, né? Nesses canais, que realmente é muito importante. Estamos chegando agora aqui no nosso último bloco, que é sobre lições de liderança. Então, para falar de liderança, vamos começar falando de sucessão. Até porque é uma empresa familiar. Boa parte das empresas no Brasil são familiares, mas tem um grande desafio que é a parte de sucessão. Como você, seu pai, enfim, toda a sua família, tem trabalhado essa questão da sucessão na Bali? Acho que a gente tem um case de sucessão muito legal, né? De nós termos se apaixonado por tudo isso, né? Por esse empreendedorismo, por essa história, no decorrer da nossa jornada, né? Em família. Meu pai, ele foi muito sábio, né? E como foi isso? Eu entendo hoje que a gente se apaixona pelo negócio quando a gente vê que os nossos pais também foram felizes naquilo. Porque empreender, com certeza, vai ter dias difíceis, vai ter obstáculo, mas também é uma jornada muito prazerosa. Você conquistar algo, buscar algo, ter propósito, né? Porque por trás do empreendedorismo também tem propósito, se você ama o que você faz. E eu acompanhei ele, assim, apaixonado pelo que ele fazia, independente do obstáculo, sempre com brilho nos olhos. E a sucessão que eu levo para minha vida hoje, né? Independente do que as minhas filhas vão escolher, né? Eu quero que elas vejam em mim esse brilho nos olhos que eu vi no meu pai, né? Porque é o meu maior exemplo de empreendedorismo que eu tive. Então, eu quero que elas olhem em mim a mulher
com energia, né, com vitalidade, fazendo aquilo que ama, né, mesmo tendo desafios, né, e mesmo assim não deixando os valores de lado. É o maior, né, legado que a gente pode levar para frente, é o que a gente consegue fortalecer dentro do processo de sucessão. E eu acredito muito que um filho, ele quando olha o pai assim, empreendendo, não tem como ele se apaixonar pelo negócio se o pai chega em casa, o pai, a mãe, né? Chega em casa triste, falando mal do trabalho, falando mal do colega. Então, em casa, eu procuro ter a minha vida familiar separada, né? Por mais que misture os pratinhos às vezes, mas a gente conseguir separar isso é uma forma com que, ao mesmo tempo, as crianças participem muito da nossa jornada. Minhas crianças um dia podem ser alguém da Bali, né? Algum CEO, algum diretor, assim como os nossos sócios, mas eles só vão se apaixonar por isso se eles verem em nós, né, que esse brilho nos olhos se perpetua. Então eu acho que a sucessão, meu pai também fez algo que foi muito legal, que quando eu estava criança, assim, quando eu era criança, desde os meus 8 anos e desde que eu entrei na empresa com 15, ele sempre deixou a gente viver essa jornada dentro da empresa, participar com os colaboradores, os colaboradores ensinarem pra gente em todas as áreas. Então, eu vivi esse processo, já fui recepcionista, eu já trabalhei na logística, eu já trabalhei na indústria, assim como meu irmão também já viveu todos esses processos, né? Nós dois tivemos o mesmo estilo mesmo processo. Então, nós vivemos de tudo um pouco. Meu pai sempre deixou a gente participar de tudo, sabe? E ele, claro, deixava a gente errar às vezes, acertar, para depois ele corrigir, né? E é igual uma criança quando vai começar a andar, né? A criança vai andar, então a gente deixa, às vezes até cai, mas a gente deixa porque tá aprendendo. Então, meu pai me ensinou muito isso, a gente viveu esse processo, assim, muito de verdade lá dentro. E se eu puder trazer isso hoje para minha experiência com as minhas filhas, é isso. Eu acho que deixar se apaixonar pelo negócio, vivenciar que existe conquista, existe obstáculo, mas não levar isso para dentro de casa, né, como problema, né, então até inclusive eu faço eu tenho comigo assim um mantra, né, que eu nunca posso chegar em casa mau humor por causa de alguma coisa lá fora e descontar nelas, sabe? Eu procuro mudar meu estado de energia e eu aprendi a mudar meu estado de energia. Foi uma coisa muito legal, assim, que eu posso até, né, dizer que é um ensinamento, que se eu tô nervosa hoje com alguma coisa, foi um dia mais difícil, eu não abro a porta da casa enquanto eu não me restabelecer. Eu não abro, sabe? Eu até brinco que eu balanço a cabeça, faço um exercício, levanto os braços, abaixo o corpo. Sabe que a energia tem que voltar? Aí volta a minha energia, porque ali dentro de casa eu sou mãe, né? Então, eu sou mãe, eu tenho que ter o amor, eu tenho que ter atenção, acolhimento, carinho. Isso é muito importante para que a gente não misture e faça com que a criança... porque eu vi uma vez uma amiga minha dizendo assim, a filha disse que não queria viver o negócio dos pais, porque os pais chegavam em casa todo dia reclamando, né? Então, sentido, né? E hoje eu vejo nas minhas filhas, uma paixão pela Bali, elas querem pertencer, querem participar, tem sonho e sonha com a gente. Então a gente tem trabalhado muito isso, né? Claro que é uma cultura da Bali, da nossa família, porque o meu pai viveu isso, né? Ele sempre foi muito firme, sempre foi um líder. Eu participava dele, ele tinha uma vinícola de vinho, meu pai. E aí eu lembro que eu tinha 8 anos na época, e ele ia trabalhar e ele era muito firme, assim, ele sempre foi um líder muito, né, firme, exigente, muito batalhador, e me ensinou muito nisso. Mas ao mesmo tempo ele era muito acolhedor, porque o líder é isso, né? Um acolhedor, ele tinha uma escutativa, ele apoiava, ele acolhia. Então, cara, isso foi para mim o maior ensinamento de um líder, né? Então eu já tive isso dentro de casa. Então como que as minhas filhas vão me ver? Eu tenho que repetir isso. E também sei que teve coisas que talvez eu aprendi que não faz sentido, né? Que eu acho que não faz sentido para os meus valores. Também eu vou ter que excluir, não é assim? A gente honra o que foi bom e perpetua o que foi bom, mas o que também não foi bom a gente evita, né? Então a gente faz muito isso lá em casa e tem dado certo, né? Eu acredito que nós teremos próximas sucessões, né? De muito sucesso, temos filhas incríveis, filhos incríveis. Meu irmão tem 2 meninos, José Mário e o Bento. Eu tenho a Maria Cecília e a Maria Luísa, que são
as minhas duas Marias, né, que eu já vejo nela, assim, comportamentos, né, e atitudes, né, de empreendedor, né, outra muito criativa, muito marqueteira, né, também às vezes sonhando com outras profissões que não é da Bali, tá tudo bem, né, e elas misturam bastante. E depois também o nosso sócio, né, que tem o Heitor, a Betina, a Maria Laura, que já é médica, mas também hoje já tem uma paixão pela Bali. Então a gente já tem aí, 7, né, sucessores que com certeza muitos aí levarão, né, esse sonho da Bali para frente. Eu acredito muito, assim, tem os sonhos que nós não podemos escolher por eles, temos que deixar eles livres, né, mas o nosso papel de ser exemplo, né, e através do exemplo que nós vamos ter sucessão. Não tem outro jeito. É o exemplo primeiro que vamos levar a eles quererem levar esse sonho para frente. Muito bom. E falando em exemplo, saúde mental, bem-estar físico, como é que você consegue conciliar sendo empresária, CEO, mãe, esposa, como é que você concilia a sua agenda para trazer bem-estar para você e você mostrar, é possível, eu sou uma líder, mas estou cuidando da minha saúde tanto para os funcionários, você ser exemplo tanto para o funcionário quanto para dentro de casa também. Sim. Eu acredito que nós não podemos ser para os outros aquilo que a gente não é, né? Então, eu quero ser o melhor para o meu líder, porque para mim ser uma boa líder, não tem como eu ser por trás de uma verdade, né? Por trás eu não ser, né? Então, para mim o exemplo ele arrasta, seja para liderados como para meus filhos em casa. Eu trato assim parecido, sabe? O que eu faço com os filhos e os liderados, eu considero meus filhos, meus discípulos, né? Eu considero assim. Então, eu entendo que eu tenho que dar o meu melhor de mim. E para me dar o meu melhor de mim, não tem como eu deixar de me cuidar, de me assistir, né? De me governar, assim. Então, eu trabalho muito no investimento no meu autoconhecimento, né? Na minha mente, porque é muito valiosa a nossa mente, né? Na saúde, na fé, né? A gente tem que equilibrar tudo isso, então eu não abro mão de acordar de manhã, entregar meu dia a Deus, né? E ter aquele momento com Ele que é o nosso bem maior, né? E aquilo que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Aí depois exercícios, porque exercícios, eles nos fortalecem. E ele tem um lado também, além de... Eu acho que até a beleza ela é consequência do exercício. Às vezes as pessoas olham para o exercício só como beleza, né? Mas a beleza, na verdade, é a consequência, porque primeiro é que ele ajuda muito na mente, na nossa capacidade cognitiva, certo? Na nossa flexibilidade, na nossa energia, né? O exercício ele ajuda muito. Então eu vou dar o meu melhor como líder em energia, né? Em entrega, em cognição, tudo isso cuidando de mim, para me dar o meu melhor. E sendo exemplo para eles também repetirem isso. Aí depois, alimentação, que ela também é muito importante. Há 25 anos eu cuido da minha longevidade saudável. Eu tive uma doença com 26 anos de idade, uma doença no sangue, e eu me curei na medicina integrativa. E eu sou apaixonado, né, por saudabilidade, por alimentos que curam, por a gente investir o nosso dia a dia, né, eu acho que o dia a dia mesmo, a rotina, em ter hábitos mais saudáveis. Então eu sempre investi, sou apaixonada por isso, eu acho que isso também traz energia e também traz exemplos. E inclusive, hoje as minhas filhas, elas se alimentam muito mais natural, né, 80% sim, da rotina delas é natural, porque elas viram isso em mim, não precisou ficar cobrando. Tu viu como exemplo perpetua, permeia no nosso dia a dia? Então, a fé, né, a saúde, a família, né, que para mim, e depois do trabalho, eu não inverto essa ordem, tá? Porque nenhum sucesso lá fora justifica um fracasso em casa. Para mim, isso é um mantra, né? Eu sempre tento resgatar isso quando eu vejo que eu tô fugindo, porque a gente é ser humano, né? Eu não tô aqui vendendo uma imagem que eu faço tudo correto. Eu busco investir o tempo todo a isso, né? Então, tem eu vou dizer assim que uma tara. Eu tenho uma tara em me aprofundar em inteligência emocional. Eu invisto muito na inteligência emocional minha, das minhas filhas e dos meus liderados. Principalmente os líderes da empresa, que são quem leva a empresa para frente, as pessoas incríveis. Na Bali a gente tem profissionais assim incríveis. A gente tem investido muito nisso, sabe, na inteligência emocional. Porque a gente vai lidar com desafios,
vai lidar com dificuldades, vai lidar com obstáculos, vai lidar com conquista, porque também a inteligência emocional, ela também é importante para quem conquista muito, né? A Bali vem ganhando muitos troféus nos últimos anos, muitas conquistas, crescendo há 8 anos consecutivos, né? E dobrando de tamanho. Isso também, se a gente não tiver inteligência emocional, o ego pode nos ferir, né? E o ego, o negócio também. E o ego é o maior inimigo. Não é verdade? Então a gente também peca também pelo ego. Então, muito importante então ter essa inteligência emocional para lidar, né? Tanto com as conquistas, como os obstáculos, né? E aprender a lidar com o mundo, né? Porque o mundo é com pessoas. E ao mesmo tempo que as pessoas é muito difícil, hoje é as pessoas. Mas por quê? Será que é difícil as pessoas? Ou é a nossa capacidade de lidar com as pessoas? Né? Então vem muito do nosso governar a nossa vida, de buscar o nosso autoconhecimento, de entender como o melhor que você pode dar ao mundo, os seus talentos e o quanto você investir, né, para ter essa capacidade de entender as pessoas, liderar as pessoas, de ser bons exemplos, né? Porque como eu falei no começo, acho que a gente só vai entregar para o mundo aquilo que você é. Né? Não adianta a gente querer entregar para o mundo lá fora uma coisa que você não é de verdade. Então, e sempre com a verdade, né? Eu tô aqui contigo nesse momento, eu me sinto muito com um compromisso muito grande, né? Estou muito feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade, porque quando a gente fala para outras pessoas, a gente não pode vender que é tudo muito fácil, mas a gente precisa também dar essa certeza para as pessoas que nós podemos sim ser bons exemplos, nós podemos ser bons empreendedores, ser bons pais, né? Ser boas esposas, porque a gente toma a decisão de dar o melhor para nós. Né? E sendo o melhor para nós seremos o melhor para o mundo. Muito bom. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Por isso, e ainda sobre liderança, tem algum conselho que você ouviu, Dai, de algum líder, de algum familiar, de algum amigo que te guia como líder até hoje? Hoje, para mim, assim, meu pai sempre teve esse espírito de obstáculo é o caminho, então, essa frase não veio dele, né, mas ele vivia isso, né, no comportamento, né, que tinha desafio, mas tinha que ir em frente, não podia parar, não podia... se não tem de um jeito, vai ter de outro, né, se não dá de um jeito, vai de outro, acho que foi a forma que ele ensinou. Aí depois eu li um livro... O Obstáculo ao Caminho, meu esposo me indicou, e aí eu vi naquele livro, né, o que o meu pai dizia, então, né, consegui conectar isso. E até hoje, assim, acho que o que vem muito forte em mim, assim, no meu dia a dia com os profissionais é isso, o obstáculo é o caminho. Acho que quando a gente cresce, né, só tá disposto, acho que tu só é merecedor de receber as recompensas aqui, sabe, depois dessa vamos dizer que isso seja uma montanha, né? E você está disposto a pegar esse presente do outro lado da montanha, só se você estiver disposto a subir, sofrer, né? Ter resiliência, ter a capacidade de enxergar o desafio como oportunidade para você ser merecedor. Eu levo muito isso, assim. Então, todos os dias nós recebemos muito nãos. Todos os dias. Não dá para fazer isso, não pode aquilo, não dá isso. Abriu uma lei nova, baixou um decreto. Mas assim, todo dia a gente tem uma novidade, uma dificuldade. Então, o que eu trago para o meu dia a dia como líder e insisto muito nisso e vivo isso, é que o obstáculo é o caminho, a gente precisa persistir, continuar, né? E ter a capacidade de saber lidar com isso e transformar em oportunidade. E tanto é que isso traz também um modelo expansionista para a empresa. Porque o empresário, né, os profissionais, empresários, às vezes a gente vai paralisar por diante de um desafio. Só que a partir do momento que a tua mentalidade muda para esse modelo mais expansionista, é através dos nãos que você vai. Então, você também se diferencia dos demais. Porque eu acho que cada 10 pessoas, 8 não vão seguir, né? Com uma dificuldade. Então, o recado que eu dou é que insista, persista, continue mesmo diante das dificuldades, né? Porque é assim que a gente vai se diferenciar no mercado. Muito bom. E para fechar nossa entrevista, Dai, fala pra gente o que te dá gás para continuar liderando a Bali no Brasil. Bali? Muito Bali, né? Muita energia. Muita energia da Bali, mas o propósito dela, né? Eu tenho um propósito de levar a energia, levar esse movimento Bali para o Brasil, para o mundo. Sei que através da nossa história, através da nossa história de empreendedorismo, nosso case,
nós também estamos fazendo com que muitas pessoas empreendam na Bali, né? Isso tem a ver com uma missão, né? E além disso, mostrar para o mundo, né? E mostrar para as pessoas que o impossível é uma questão de opinião. Uma história de uma empresa que começou do zero, né? Sem nenhum real, né? Sem recursos mesmo. É uma empresa que começou só com a vontade de vencer, a vontade de recomeçar, né? Então, de zero a chegar hoje a 1,8 bilhões e em 2026 dá 2,5 bilhões, é mostrar, né, para o empreendedor que às vezes se sente pequeno e diz que uma empresa é pequena, eu tenho um negócio pequeno. Não, que você pode ser grande. A diferença é na sua mentalidade, né, do que eu quero ser, do que eu vou buscar ser. Então, a diferença é isso. Então, acho que a história da Bali demonstra um empreendedor, né, que ele pode sonhar sim, e que através de muito foco, disciplina, muita entrega, ele vai conseguir chegar assim ao grande sonho, ao sonho grande dele, né? Muito bom, Dai. Foi inspiradora essa nossa conversa aqui. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você e para todo o time da Bali. Sim. E espero conversar com você em outras oportunidades, falar ainda mais do crescimento dessa gigante que está crescendo e muito no Brasil e fora do Brasil no setor de energético. Muito gás, muita energia boa para você e para todo o time da Bali, viu? Adorei o convite. Amei. Muito obrigada por ter vindo aqui até a Casa Exame, no Sul. Que venham mais vezes. Obrigada. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Agradecemos também a parceria da CBA aqui na região Sul. E é isso, gente. Espero vocês no próximo De Frente com o CEO. Até lá!